seja por todos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura de um versículo em Gênesis, capítulo 37, versículo 21. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Louvado o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o teu nome. Vou pedir para o pastor Gesiel ler aqui na versão dele, vocês podem acompanhar aí no canal também. Louvado seja Deus. Eu gosto sempre de estudar em diversas versões para eu ter um embasamento um pouco melhor. Né? Então o pastor vai ler aqui e vocês acompanhem aí, por favor. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não lhe tiremos a vida. Só um é que tem o poder Aleluia. de tirar, mas também de dar a vida. Louvado seja Deus. Eu não sei Aleluia. se eu sou diferente, mas acredito que não, acredito que somos todos iguais. Estava ouvindo o pastor Jotiel, né, e lembrando da minha criação, lembrando de ter visto, pastor, muito Pentecoste, né? Você também viu. E às vezes, quando o pastor cobra, quando fala alguma coisa, pode parecer uma demasia, principalmente para a nova geração, né, pastor? Mas a gente que vive na igreja já há alguns anos, nós temos uma experiência com Deus, e essa experiência ela nos dá a condição de, às vezes, observar coisas que talvez nem todos consigam observar. Então, os pastores da igreja, que têm um cargo eclesiástico da igreja, que foram ministros consagrados, ungidos, são autoridades divinas, são pessoas que têm autoridade para falar. E quando nós damos ouvido, nós com certeza seremos bem-sucedidos. Aleluia. Essa história, para resumir, a história fala sobre José. Nós temos o hábito de falar sobre Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Homens que foram homens tementes a Deus e que deixaram um legado, uma história. É comum ver algumas pessoas de Jacó já passar lá para Moisés. As pessoas lembram muito de Adão, não como um bom exemplo, mas depois lembra de Noé, depois de Abraão, nesta ordem, Isaac, Jacó. E aí pula para Moisés. E eu estive pensando, entre Jacó e Moisés tem um período. E neste período existe um homem que obedeceu, que fez aquilo conforme lhe foi orientado, que seguiu uma orientação de um pai, mas que, se fosse hoje, teria seguido a orientação do pastor. E José foi bem sucedido. Eu não vou contar a história de José para vocês, porque vocês já conhecem. Eu quero ficar só numa parte da história de José. Às vezes, na igreja, nós ouvimos coisas que passam pela nossa lembrança, algumas coisas, né? E algumas coisas a gente se esquece até no próprio culto. Mas quando a gente presta atenção no culto,
nos louvores, nas mensagens que são ministradas através do louvor, como o pastor José falou. Olha só, lá no trabalho, o louvor, ele tem o poder de expulsar demônios. E na igreja não é diferente. Meu Deus. Porque tem pessoas que acham que o demônio não entra na igreja, né, pastor? Já ouvi gente falando que não entra. Ele pode entrar em qualquer lugar. Ele é ousado. Mas mais que ousado, ele é audacioso. Existe uma diferença entre ousadia e audácia. São coisas diferentes. Mas a audácia ainda não é de todo o ruim, porque existe uma espécie de audácia que é uma coisa boa. Entretanto, ser astuto, a palavra astuto, ela não é uma palavra boa para o cristão. Então o cristão não pode ser astuto, porque astuto é uma característica ruim. Meu Deus. Astuto é aquele que faz traquinagem, que faz coisas que não devem ser feitas. Por isso o adversário é astuto, mas ele também é audacioso. Ocorre que nós temos que ser mais audaciosos que ele ainda. O cristão, ele pode ser audacioso, porque a audácia é uma característica boa. Ela pode ser usada de forma equivocada e ruim, que é como ele usa. Mas nós precisamos ser audaciosos em algumas coisas. José foi um homem audacioso. Ele foi um homem corajoso. A audácia é aquela característica que faz com que você vá contra coisas já estabelecidas como certo, mas que são coisas erradas. O que o pastor falou, eu estava lembrando sobre isso. Audácia e coragem. E a diferença entre a audácia e o astuto. O pastor está orientando que nós temos que ser audaciosos, ainda que não tenha sido essa palavra que você usou, pastor. Mas quando ele diz que não vai apoiar a autoridade conivente com coisa errada, ele está orientando que nós temos que ser semelhantes a essa atitude que ele tem. Que nós não podemos nos calar, não podemos ser coniventes com coisa errada. José, ele foi uma pessoa não conivente com muita coisa. Ele teve a oportunidade de ser, se quisesse, mas ele não foi. Então, José tinha 17 anos. E nesse período desse acontecimento aqui, que o pastor leu sobre não lhe tiremos a vida, onde os irmãos deles tramaram tirar a vida, ele com 17 anos era uma pessoa obediente que seguia a orientação de Jacó, seu pai. Consequentemente, a orientação divina, porque Jacó orientava ele no caminho correto. E José, com 17 anos, ele teve um sonho. Mas não foi qualquer sonho. Existem vários tipos de sonhos, irmãos. Mas tem aquele tipo de sonho que é um sonho chamado de profético. Meu Deus. E José teve um sonho. Eu acredito que ele não pediu para ter sonho, mas ele teve um sonho. E ele, todo feliz, chegou nos irmãos dele, família grande, né? E falou assim: olha, eu sonhei com alguns feixes de trigo. Cada um de nós tínhamos um feixe de trigo nas mãos. E ele sonhou que os feixes que estavam nas mãos dos irmãos dele se curvavam diante do feixe dele. Eu poderia ter a liberdade de fazer uma pergunta, né? Como que está o feixe da tua mão? Jesus! O feixe que o teu pai, nosso pai, colocou nas mãos. Meu Deus! Precisa ser um feixe onde os outros feixes se dobrem, se curvem. E aí os irmãos dele, que já tinha muito ciúme dele, porque o pai havia lhe dado uma túnica, vocês conhecem a história, uma túnica bonita. Não era qualquer pessoa, naquela época
que tinha a condição de ter uma túnica. Tanto que o pai deu a túnica para um dos filhos. E a Bíblia diz que Jacó amava José de maneira diferente, e porque ele era filho de Raquel, daquela que ele havia escolhido, cujo tio havia prometido, mas não cumpriu a promessa da forma que Jacó esperava. E Jacó, com uma idade avançada, teve esse filho José. E ele amava José, mas não significa que ele não amava os outros filhos. Ele amava. Só que também, naquela época, era costume deles terem um carinho maior pelo primogênito. E José era o caçula, totalmente oposto à primogenitura. José era o caçula. E aí José teve um segundo sonho. E nesse sonho, José, ele conta tudo feliz novamente para os irmãos, para o pai e para a mãe. Olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha um sol, uma lua e 11 estrelas. E o sol, a lua e as estrelas se dobravam, reverenciavam José. E Jacó disse assim: ah, meu filho, tu está ficando maluco, hein? Isso quer dizer que eu, teu pai, tua mãe, teus irmãos vão nos dobrar diante de você? Irmãos, eu não sei o que você tem que sonhar. Aleluia! Mas Deus cumpre promessas. Deus! Aleluia! Aleluia! Eu já falei isso ontem. Aleluia! Eu creio! Glória a Deus! Promessas que vão de geração em geração. As orações que os meus pais fizeram, Meu Deus! e as promessas que Deus fez para eles, ainda aquelas promessas que eles não viram, elas têm se cumprido através da geração. Jesus! E José teve um sonho profético, e era como uma promessa, ainda que ele não entendesse. Então o que acontece? Os irmãos dele vão apacentar e demoram para voltar. E aí Jacó diz assim: meu filho, saia daqui de Hebrom e vá lá nas terras de Siquém, onde estão os teus irmãos, porque lá você vai chamá-los para que voltem. E aí diz para o teu irmão em lugares. Fala assim: lugares, há lugares. É isso aí. Lugares. E lá vai José andando por um lugar, de um lugar para o outro. Mas ele tinha uma direção, ele tinha um destino. Vai na terra de Siquém. E José foi obediente ao pai. Lá vai José. E José, quando chega pela região onde os irmãos deveriam estar, ele não encontra mais os seus irmãos. E agora José poderia estar perdido, né? Para onde que eu vou? Como que eu vou levar o recado do meu pai se eu não encontro meus irmãos? Mas neste lugar, irmãos, Deus já sabendo daquele sonho profético e da necessidade que tinha de mover situações para que se fizesse cumprir o sonho de Deus na vida dele, já tinha alguém preparado para orientar José. Olha, eles não estão mais aqui, eles foram lá para a terra de Hebrom, para Dotã, eles foram para Dotã. E aí lá vai José para esse novo lugar. E quando os irmãos de José viram que José vinha vindo, aí uns falaram para os outros assim: ó, lá vem o sonhador. É agora que a gente acaba com o sonho. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder.
Fala para o irmão do lado aí. Adversidades. A nossa vida, irmãos, ela tem diversas adversidades. A primeira adversidade de José foi chegar no lugar e encontrar os irmãos dele. Mas ainda haveriam de vir muitas coisas na vida de José. Vocês conhecem a história. Muitas coisas difíceis na vida dele. Mas ele foi firme no propósito. E quando José chega perto dos irmãos, os irmãos fazem o que com José? Ao invés de matar, como vocês ouviram do pastor Leo, eles resolveram jogar José num poço. Fala para o irmão aí. José está no poço. José está no poço. Pois é. O poço é um lugar pequeno, profundo, é um lugar escuro e úmido, ainda que ali não tivesse água. O poço não tinha água, só tinha umidade. Lugar pequeno, às vezes Deus, Ele exige que você esteja num lugar onde talvez você ache um lugar pequeno. Estar em qualquer lugar exige renúncias. E o Senhor me orientou sobre isso. Eu sempre peço uma orientação de o que eu devo falar. E o Senhor falava sobre renúncias. Há coisas na vida que nós precisamos renunciar. Renunciar. Às vezes você está num lugar e precisa se movimentar, mas tem que ter renúncia. José renunciou a algumas coisas. José, quando estava lá no Egito, já como na casa de Potifar, ele teve a oportunidade de usufruir do que lhe foi oferecido, mas ele renunciou em prol daquilo que Deus tinha para ele, que era o melhor. Ele renunciou. E nós precisamos renunciar a algumas coisas. José está no poço. Fala aí, José está no poço. Pois é. E o poço? Não precisa mais repetir não, pastor. E o poço, que também é pequeno, qual foi a segunda palavra? Profundo. O poço é profundo. E é lá nas profundezas. É no profundo que Deus, Ele vê a tua persistência. É no profundo que Deus vê a tua honestidade. É no profundo que Deus vê a tua fé. É lá no profundo que Deus cuida. E como que Deus cuida? Nessa profundidade. Porque há duas maneiras de você analisar a palavra profundo. Tem aquela profundidade que a pessoa está no fundo do poço e não tem como sair, não tem a quem recorrer. José estava no profundo do poço, mas lá ele tinha uma profundidade de relacionamento com Deus. Eita Jesus, aleluia! Ainda que ele não tivesse a certeza naquele momento do que estava acontecendo, ele não entendeu nada, ele não sabia de o porquê estava ali. Deus tinha um propósito e ele se manteve firme. E ele tinha uma profundidade no relacionamento. E essa profundidade, irmãos, que nós temos que ter com Deus e que Deus tem conosco, ela é um trato ou é um cuidado que vem de dentro para fora. É um profundo diferente desse só do fundo do poço, porque o profundo é aquilo que vai além do que é fundo. Então, essa profundidade de relacionamento nós precisamos ter. E um desses requisitos são as renúncias. Se você quer ter relacionamento profundo, precisa ter renúncia. Fala assim: José está no poço. José está no poço.
Pois é. Então, o poço que é pequeno e é profundo, ele também é escuro. Só que na escuridão da vida existe um que é luz. Glória a Deus. José tinha essa comunhão profunda com quem é luz, ou com aquele que é a luz. Jesus é a luz do mundo, né? E a luminosidade significa clareza. Jesus é a clareza, ele é a razão. A razão é aquela coisa que está na mente. Sabe, o ter razão não é o ter razão na discussão. A razão é o pensamento, o seu intelecto. É a intelectualidade que confunde, né, os sábios e dá diploma a quem? Confunde os doutores e dá diploma aos indoutos, né? O indouto é aquele que é o oposto do doutor. Existem os doutores, né? Aqueles diplomados que têm o doutorado, mas tem o indouto. Ou seja, essa clareza intelectual de Jesus, ela diploma aquele que não é o estudado, que não é doutor, para confundir os sábios, né? Fala mais uma vez então que José está no poço. José está no poço. Então o poço que é pequeno, profundo, escuro, é um poço úmido. Só que nesse lugar úmido existia, além do lugar úmido, ou além desta profundidade, existia isso aqui, ó, um rio de água viva. Aquela água lá que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, né? Quem beber dessa água jamais terá sede. Aleluia. Glória a Deus. José, Aleluia. lá no passado, né, desta mensagem, porque ele não conhecia isso, ele estava nesse lugar úmido, mas se tinha umidade, tinha água, ainda que o poço estava seco. O Senhor estava ali com ele. E as promessas de Deus, não importa por onde você anda, não importa se você sai de um lugar para ir para Siquém, e não é ali onde Deus tem algo para você. As promessas que Deus tem, não importa onde te joguem, não importa de onde vêm as adversidades, porque provavelmente José não esperava que seus irmãos, seus próprios irmãos, fossem capazes de jogá-lo dentro de um poço. Meu Deus. Olha. E José, irmãos, quando se viu na mão dos ismaelitas como escravo a caminho do Egito, que talvez ele nem soubesse que eles iriam ainda para o Egito, e que ele também não sabia que Deus tinha um propósito na vida dele no Egito, ele pedia socorro, pedia clemência aos irmãos, mas os próprios irmãos o negaram. Às vezes, irmãos, é de onde você não espera que venha a adversidade. Só que o Senhor está dizendo, de uma forma branda e tranquila, que não importa onde te joguem, Ele tem o poder para usar os próprios que jogaram para retirar José de lá. Eles jogaram José, felizes da vida, tiveram um plano. Rúben disse assim: não vamos matá-lo, não tenhamos sangue na mão. Então coloquem ele naquela cisterna, que é o poço que nós vimos no deserto, e aí diremos ao nosso pai que uma besta fera comeu. E assim eles fizeram: mataram um animal, embebedaram a túnica, molharam a túnica com sangue e levaram para o pai. E o pai chorou muito, se lamentou, ficou num luto profundo, não quis que ninguém o consolasse. E os seus irmãos, quando viram a caravana, tiveram um segundo plano: por que vamos deixá-lo aqui para morrer se a gente pode fazer um dinheirinho com isso? Se a gente pode vender ele, né? E aí venderam José. Eles venderam José
E José, naquela caravana, irmãos, estava sem saber por quê? Porque foi obediente, trilhando para um lugar que era onde Deus queria colocar ele. E lá foi José. E a caravana levando José, movimentou José, levou José de um lugar para o outro. Às vezes o Senhor tem coisas para nós e nós temos uma preocupação grande em nos movimentarmos. Nós temos tendência a querer uma comodidade, mas é necessário que tenha uma movimentação para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque para o Senhor Deus tirar José daquela situação do poço e levar ele para o Egito, que era onde Deus tinha um plano na vida dele, precisou de uma força física, de um movimento dos próprios irmãos. No poço, quando o poço tem água, tem uma coisa ali que se chama corda, tem uma manivela, né, pastor? Para tirar, né, a água do poço, não tem aquela manivela para tirar água do poço? Né, uma carretilha, né, uma corda. A corda, ela é o suporte, né, é aquilo que suporta, né? Mas qual é o suporte do cristão? O suporte do cristão, a nossa corda, né? Porque a corda suportou José, né? Teve um movimento, tem que se movimentar, e o Senhor movimentou os próprios irmãos. Teve a força física. Porque você às vezes fica esperando, ou eu talvez fique esperando cair as coisas do céu, mas não se movimenta. Tem coisas que nós precisamos fazer, nos movimentar. E ainda que os irmãos não sabiam que estavam movimentando José em benefício de José, e segundo o plano de Deus, foi assim que Deus fez. Usou os próprios inimigos de José, que era a própria família de José, para tirar José do poço. E ainda que eles achassem que estava tendo algum benefício em vender, na verdade José estava sendo levado para o lugar onde Deus queria colocá-lo. E lá foi José. Aquela manivela ali, provavelmente, que eles usaram para puxar José, é como se fossem os períodos, né, irmãos? Eu vejo mais ou menos eles, uns 4, 5 irmãos, o outro em volta, puxa ele. E eles estão lá, girando a manivela e puxando. E aquela corda não arrebentou, não. Aquela corda suportou. O nosso suporte é a palavra. E quem é a palavra? Não arrebenta, irmãos. Se você estiver suportado na palavra, não vai quebrar, não vai arrebentar, não vai cair. Essa corda não quebra. E a manivela são aqueles períodos, né? Eu vejo como um período ali. Cada voltinha, José está vendo a luminosidade, né? Está saindo da escuridão. Talvez José estivesse pensando, eita, eles estão me tirando. José nem tinha ideia que eles iam vender ele, ou que ele já estava vendido. Tem crente manivela, pastor. Meu Deus. Que gira, mas não sai do lugar. Fica dando voltinha. Nós precisamos nos movimentar, mas não é perdido, não. É saber para onde vai. José não sabia naquele momento qual era o propósito de Deus quando ele estava no Egito. Mas ele foi sem medo, tanto que ele chegou lá e onde ele pôs a mão, prosperou. Onde ele colocou a mão, prosperou. Seja na casa de Potifar, ou seja depois do palácio como governador. Onde ele colocou a mão, prosperou. Porque foi obediente, foi temente. Fala assim, e José saiu do poço. E lá no Egito, fala aí, lá no Egito, José saiu da prisão. Quem conhece a história de José na prisão? José saiu da prisão. Quando ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, passaram-se 2 anos, mas José esteve fiel na convicção. E José saiu da prisão. E agora, quando José sai da prisão, que é instituído um cargo para ele, político, né, pastor? Governador.
o governador do Egito. E aí vem a história que vocês conhecem dos hebreus, porque ele manda trazer seus parentes e seu pai, quando ele reencontra seus irmãos que não sabiam que era José. E aí ele faz aquela coisa que vocês conhecem da história, da taça, junto com o cereal, nas sacas de mantimento de Benjamim que ele não conhecia, e depois ele se revela aos irmãos e chora. E aí o povo hebreu começa, o faraó da época dá um lugar para onde esses hebreus iam ficar. E aí o povo hebreu, por causa de Jacó e de José, começa a prosperar. E começa a crescer, até a história, quando o povo hebreu, de tanto prosperar, já tinha trocado de faraó, o faraó com medo do povo hebreu, falou: ih, vão matar os primogênitos, tudo aí. Eles estão crescendo muito, esse povo aí. Aí é quando chega Moisés. E aí todo mundo conhece a história de Moisés, a história do Êxodo. E às vezes a gente esquece que José deixou uma ordem. Quem lembra da ordem de José que ele deixou? E essa ordem foi cumprida depois de José morto. Fala assim, ó: José saiu do Egito. É isso. Ninguém falou, pastor, só você falou. José saiu do Egito. Fala aí. José saiu do Egito. É isso, irmão. Só José saiu do poço. Foi para o Egito. No Egito ele foi preso. Ficou um tempão preso lá. Depois que ele interpretou o sonho, mais 2 anos preso, até que lembrasse dele: olha, alguém interpretou meu sonho, o copeiro, e ele disse que eu viria servir a taça faraó, então ele pode interpretar teu sonho. 2 anos passaram, trouxe José, e José governou o Egito e morreu, mas deixou uma determinação, deixou uma orientação. E Moisés, conhecendo a história de José, porque Moisés escreveu o Gênesis, ele cumpriu aquilo que José pediu, e levaram os ossos de José no Êxodo para fora do Egito. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Essa é a palavra de Deus hoje. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Irmãos, tem gente aqui hoje que está no Egito. Meu Deus. Aleluia. Quando o Senhor me deu essa palavra, Aleluia. Ele me mostrava Meu Deus. pessoas do poço, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. mas seja qual for o poço, Aleluia, o Jesus. Senhor vai movimentar. Aleluia. Ele vai te tirar de lá. Glória a Deus, aleluia. Porque não são os seus sonhos Aleluia. o que Deus sonhou para a tua vida Glória. vai se cumprir. Aleluia. Deus não só vai te tirar do poço, Meu Deus. Aleluia. você vai para o Egito ainda. Mas Deus vai te tirar de lá também. Glória a Deus. Glória. Ainda que você não veja, Aleluia. mas a tua geração vai ver. Meu Deus. Quando os pastores forem orar pelo encerramento, eu peço que orem por um amigo meu amigo pastor Carlos César, apelidado de Tatão. Tatão falou para mim: Coutinho, está pregando heresia. Mas é meu amigo, irmãos, ele brinca comigo. A gente compartilha muitas coisas, aprendi muitas coisas com o Carlos. É meu amigo de muitos anos, desde a juventude. Ele já esteve no poço, ele já esteve no Egito, assim como eu. E o Senhor tem promessas na vida dele. Amanhã, de manhã, por volta de 5:30 da manhã, ele disse que ele vai passar por uma cirurgia.
E ele pediu oração. Eu estou aqui pedindo oração por ele, porque eu creio no poder da oração. Eu também. Glória a Eu Deus. creio no milagre. Aleluia. Eu também. Eu creio. E eu espero que você tenha guardado no coração aquilo que Glória a lhe Deus. foi útil. O pastor Geise já orou no começo do culto por uma família que perdeu uma criança. Eu postei no grupo da igreja. Para mim é inimaginável, né? O que essa mãe sente. E é o segundo filho que ela perde. Ela já perdeu uma criança, um bebê. E agora perdeu esse garoto que vocês viram na foto. E é claro que a gente precisa orar, irmãos, pela família. Aleluia. Eu não sei o que é perder um filho, mas eu sei o que é perder um pai, eu sei o que é perder uma mãe. E todos nós vamos passar por isso, aqueles que ainda não passaram, né? Pela perda de alguém. Jacó passou por essa perda, mas no final ele teve também a surpresa de rever José. E nós temos a certeza que vamos rever os nossos Glória a Deus. entes queridos. Né? Se nós nos mantivermos nesse propósito, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado à pastora. Né? Obrigado ao Ministério da DPD que tem me recebido sempre aqui. Para mim é um privilégio vir aqui, para mim é um privilégio ter essa honra de poder ministrar aqui para vocês. Amém?